programa Destaque de hoje está recebendo aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, com muito prazer. Mais uma vez, o professor Ari Sidor, ele é o nosso professor aqui da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, é uma figura de relevo no magistério cearense. Mas antes de começar, muito obrigado, professor, pela sua presença. Eu queria que o senhor começasse contando um pouco sobre quando foi que o senhor decidiu, não, eu quero ser professor. Bom, ô Jonas, a minha formação é do Seminário da Prainha. Eu estudei interno durante 6 anos lá no Seminário da Prainha. Na época em que o Seminário da Prainha era tido e havido como sede sapientiae, a sede da sabedoria, onde nós vivíamos para o estudo, com o estudo e do estudo. Então, o nosso primeiro objetivo era estudar. Então, lá no Seminário da Prainha, o Seminário da Prainha nos deu um embasamento cultural e ensinou uma coisa que pouca gente sabe, é como estudar. E como não só aprender, mas apreender tudo aquilo que estuda. Então, o Seminário da Prainha foi que me deu esse embasamento. E quando eu saí do Seminário da Prainha, eu já estava apto a entrar nas universidades. Aí fiz Direito, ao mesmo tempo fiz Letras, e quando eu terminei Direito e Letras, eu fiz Economia. Posteriormente, como eu era professor de inglês, toda a vida eu fui aficionado pela língua inglesa, eu fui fazer pós-graduação nos Estados Unidos, fiz um estágio na Universidade de Georgetown, em Washington, e fiz uma pós-graduação na Universidade do Texas, curso de especialização. Então, quando eu retornei, já estava sendo criada a Universidade Estadual do Ceará. E eu, como tinha estado, eu era professor da Faculdade Católica de Filosofia, que foi incorporada à Universidade Estadual do Ceará, foi estadualizada, pelo governador Plácido Castelo. Então, posteriormente, a faculdade era FAFICE, Faculdade de Filosofia do Ceará, da qual eu era professor. E foi praticamente o embrião do Centro de Humanidades da Universidade Estadual do Ceará. Então, eu, com mais vários outros colegas da minha época, nós integramos e fundamos a Universidade Estadual do Ceará, que eu sou aposentado de lá, após várias décadas onde eu exerci vários cargos, não só chefia de departamento, como diretor, fui por 2 vezes diretor do Centro de Humanidades, assumi a reitoria por 8 vezes e participei de todos os conselhos, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, Conselho Universitário. Então, a minha vida foi muito dedicada à vida universitária. Então, quando me aposentei da Universidade Estadual do Ceará, eu achei que não deveria parar. Ainda tinha bastante gás para continuar. E hoje ainda sou, por prazer, por diletantismo, professor de latim e de direito romano aqui da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, que, diga-se de passagem, disso eu me orgulho muito, e também sou professor de latim do Seminário da Prainha, onde eu estudei, e, como eu falei inicialmente, foi o embasamento de toda a minha vida cultural. Professor, e de repente você disse, não, eu preciso também escrever livros. Quando foi que o senhor começou a escrever livros? E eu queria que o senhor aproveitasse e falasse um pouco desse livro aqui da Wanda Sidor, né? Guerreira da Liberdade. Ô Jonas, Wanda Sidor, doutora Wanda Rita Otton Sidor, minha irmã falecida, foi uma criatura que dedicou toda a sua vida à defesa dos presos políticos, porque ela vivenciou muito aquela época da repressão, né? E da ditadura militar. E ela, com poucos
colegas, porque naquele tempo muitos não tinham coragem de defender os presos políticos, ela, como mulher, única mulher, se lançou na defesa dos presos políticos e teve a coragem de denunciar muitas torturas, muitas injustiças. E Wanda se notabilizou não só pela coragem que ela tinha, pela capacidade jurídica que ela tinha, e ela praticamente era uma criatura que tinha uma ideologia. Na realidade, era uma mulher de esquerda, mas abarcava todas aquelas ideias, todos aqueles que, perseguidos pela ditadura militar, não tinham condições de arranjar um advogado, uma coisa. E a Wanda defendeu todos, quase uma grande maioria, ela e mais 2 ou 3 colegas, Wanda, defendeu uma grande maioria que hoje estão em determinados cargos, deputados federais, e foi prefeita de Fortaleza, Maria Luísa Fontinelli, a Rosa Fonseca, o Genuíno foi definido por ela. Em suma, uma gama enorme de pessoas. E a Wanda, quando faleceu, o trabalho dela foi reconhecido, não só pelos colegas, não só pelas universidades, não só pelas entidades de classe, como a Prefeitura Municipal de Fortaleza, que lhe deu o nome de uma rua. Hoje, perto do Castelão, nós temos a rua Doutora Wanda Sidot. E várias homenagens, várias honrarias, eu tive a honra de recebê-las em nome da Wanda, homenagens post-mortem. E, baseado nisso, eu fui estimulado pelos meus amigos a escrever esse livro, Wanda Sidot, que recebeu a alcunha de Guerreira da Liberdade. Então, foi o primeiro livro da minha lavra, e de repente, e que teve uma repercussão muito grande e foi um lançamento muito bonito no Náutico, com a presença de quase 1000 pessoas, e foi um lançamento bombástico. Basta que eu lhe diga que no lançamento eu tive a oportunidade de dar quase 200 autógrafos. E de repente nasceu Ensaios. O que é Ensaios aqui, essa outra obra sua? Ensaio é o seguinte, são um trabalho de pesquisas acadêmicas. Eu fiz várias pesquisas. Como professor de latim, eu fiz um trabalho da evolução da língua latina, desde os primórdios. E é isso um dos pontos que eu ensino para os alunos. Como nasceu o latim e o desenvolvimento da língua latina. Quais as línguas derivadas do latim, inclusive o português, as línguas neolatinas, ou chamadas também línguas românicas. Falo também nesse livro a importância que o latim teve na língua inglesa, porquanto nem todos sabem que 60% do vocabulário inglês é de origem latina. 60%, porque durante quase 3 séculos o Império Romano dominou a grande ilha, a Bretanha, e o latim foi língua oficial da velha Bretanha, né? Então, eu falo na quantidade de verbetes, de palavras da língua inglesa que são de origem latina. Eu elenco aí uma série de palavras que são muito parecidas em inglês e latim. A gente poderia dizer que o latim, mal falado e mal escrito, deu a língua portuguesa, a língua inglesa, a língua francesa, etc.? Podemos dizer o seguinte, porque havia o latim erudito e o latim popular. Com o expansionismo do Império Romano, os exércitos romanos eram constituídos de quem? De pessoas rudes, de soldados, do pessoal que integrava as milícias romanas com o objetivo de enriquecer, de conquistar terra, etc. Então, o latim que foi chegado
aos terrenos conquistados foi o latim popular. O latim popular. Então, sermos chamado também sermos plebeus, o discurso plebeu. Então, onde o latim chegava, onde o Império Romano chegava para conquistar terras, ele encontrava um falar local. E a mesclagem do latim popular com esse falar local, surgiam terceiras línguas. E podemos citar várias terceiras línguas. Por exemplo, na Península Ibérica teve português, espanhol, catalão, sardo. Na Europa teve o franco-provençal, o francês. Na Itália, o italiano. Na Romênia, o romeno. Entendeu? São todas essas línguas, são todas línguas filhas diretas do latim. E o latim, o português é do século XIII. E a última língua que recebeu o nome de língua propriamente dita, filha do latim, é o romeno. Isso. E nesse livro, eu tenho uma ousadia, a petulância de discordar do Olavo Bilac quando ele diz que o português, a língua portuguesa é a última flor do laço, inculta e bela. Eu digo não, a última flor do laço, inculta e bela, a última flor do laço é o romeno, que foi do século XVI. O português foi do século XIII. A língua portuguesa pode ser bela, mas a última flor do laço foi o romeno. E foi uma licença poética do nosso poeta, né? Agora, exatamente. Pois é, eu estou achando... Agora, nesse livro também, eu abordo, é um livro mais ou menos erudito, em que eu faço pesquisas. Mas o que é que o maior processo da história tem a ver com isso? A história? Não, o maior processo da história tem a ver com isso aqui no livro Ensaio. É o seguinte, com a boa formação que eu tenho, egresso do seminário, como egresso do seminário da Prainha. Católica, apostólica e romana. Exatamente, como católico, apostólico, romano. E como professor de direito romano e de latim, claro, eu fiz uma espécie de análise do processo de Cristo. E me deu na cabeça de estudar os erros do processo de Cristo. E passei a analisar o processo de Cristo do ponto de vista da lei romana, do direito romano e da lei mosaica. E faço uma série, relaciono uma série de erros processuais neste processo, que eu digo que é o maior processo da história. Não pelo volume dos autos, não pela personalidade da época, porque se tratava de um homem humilde, filho de um carpinteiro, por conseguinte, deduz que ele era também carpinteiro, um filósofo popular, então um homem pobre, mas eu digo que é o maior processo da história, não pelo volume, pelo tempo em que decorreu, porquanto foi menos de 24 horas, mas pelo fato de ser um deicídio, foi um assassinato, a morte de um Deus. Daí eu dizer, o maior processo da história, que há 2000 anos já são decorridos, quase 2000 anos, não é isso? E, no entanto, hoje ainda se fala em Cristo, a religião católica, a religião cristã. Se irradia em todo o hemisfério, principalmente no hemisfério ocidental, e se filtra no hemisfério oriental. E então foi um grande homem. Então, se você reconhecer, ninguém pode desconhecer que Cristo foi um dos maiores personagens da história. Com certeza. Mesmo aqueles que não querem acreditá-lo como homem-deus, mas simplesmente como um homem, um filósofo intelectual, um homem pobre, mas que irradiava bondade, irradiava benécia, irradiava
fraternidade, amor ao próximo, etc. Aí o senhor sai do ensaio e vai para narrata. E vamos logo explicar, e contos. E isso é o caminho, é o primeiro passo para se tornar um romancista logo em seguida? Isso aí, Jonas, narrata, a palavra é uma palavra latina. É o nominativo plural neutro do particípio passado do verbo narrare, que significa narrar, contar. Então, quando eu digo narrata, são coisas que me foram contadas, narradas. Então, esses causos, entre aspas, que me contaram, eu coloco em forma de conto, com começo, meio e fim. Eu apenas enfeito o que me contaram e boto no papel. Eu sou mero escriba disso aí, porque os protagonistas são vários, estão vivos. Todos eles, muitos vivenciaram esses contos que eu coloco aí. Então, não tenho pretensão nenhuma de estar passando para vocês, ou para o público de um modo geral, uma obra literária. Eu estou passando simplesmente uma gozação, contos que me foram contados, que eu me ri muito, achei muitíssimo interessante, pus no papel e espero que quem lê este livro na ata, receba de bom grado, ou pelo menos entenda o meu objetivo, que foi transmitir para eles aquela mesma alegria, aqueles mesmos momentos alegres, jocosos que eu tive a oportunidade de vivenciar. Professor, eu queria agora tocar no assunto, desde quando nós começamos aqui a conversar, a falar nessa entrevista, o senhor sempre tem falado do latim e falado do direito romano. Aí vem aquela pergunta que não quer calar. Por quê? Nós necessitamos ainda do latim, e por que estudar o direito romano? Quando eu lembro de Roma, entende? Eu olho aquela Roma antiga, certo? Não tem nada a ver com a Roma atual. Por que ainda se estudar no curso de Direito? Por que o latim, como base para o curso dos advogados ainda, e por que o direito romano? Jonas, o direito romano nasceu com Rômulo no ano de 753 a.C. E do ano de 753 a.C. até a morte de Justiniano, no ano de 565 depois de Cristo, da nossa era, portanto, 13 séculos, foi quando foi produzido, fabricado o direito romano. Como? E com Justiniano, que a meu ver foi um dos maiores imperadores, e já nessa época o Império Romano já estava dividido em Império do Oriente e Império do Ocidente. Império do Ocidente, capital Roma; Império do Oriente, capital Constantinopla. Isso. Que Constantino, quando se jogou para lá, em homenagem a ele próprio, deu o nome de Constantinopla, que é de Istambul, né? É, verdade. Exatamente. Então, na Turquia. Então, o direito romano, Justiniano, fez um trabalho belíssimo, antológico. Ele reuniu todos os juristas romanos, os grandes juristas, e mandou que fizesse um código, uma compilação completa de todas aquelas leis esparsas, leis escritas e não escritas, desde a lei das 12 tábuas. Então, esses juristas romanos fizeram um trabalho tão importante, tão perfeito, que tomou, no século XVI, o nome de Corpus Juris Civilis, corpo do direito civil. Então, esse Corpus Juris Civilis serviu de orientação jurídica para todos aqueles povos que não tinham código, que não tinham orientação escrita. Então, durante 13 séculos ele foi produzido. E do ano 565 até 1804, quando Napoleão, já de tanto falar só direito romano, Napoleão disse: eu quero um código francês. Então chamou os juristas franceses e disse: eu quero um código francês. E durante 2 anos os juristas franceses produziram o código francês, chamado também Código de Napoleão. Isso.
E esse Código de Napoleão, onde foi que os juristas franceses foram procurar rimo, fonte? No Estudar, direito né? romano. No direito romano. Porque era um direito perfeito, era um direito notável, era o supra-sumo, principalmente no principal livro, porque o Corpus Juris Civilis tem 6 livros, e o principal livro é o Digesto, que é a síntese do direito civil romano. Então, todos os povos desta época, começando por Napoleão, com o Código francês, depois veio o francês, veio o russo, veio o alemão, veio o italiano, veio o português. Todos aqueles países também foi a febre de códigos. Foi quando, no começo da nossa república, o Epitácio Pessoa era o ministro da Justiça e escolheu um cearense conterrâneo nosso para fazer o anteprojeto do Código Civil brasileiro. Escolheu o doutor Clóvis Bevilacqua. E o doutor Clóvis Bevilacqua, em 2 anos, estudioso que era no assunto, com 44 anos... É o menino que saiu daqui, né? Para o Rio de Janeiro, 44 anos, Jonas. Verdade. Este homem, em 2 anos, preparou uma coisa quase perfeita, que era um anteprojeto do Código Civil brasileiro. Mas onde o doutor Clóvis foi procurar fonte? No direito romano. Portanto, o nosso direito romano, hoje, quando a gente está ensinando o direito romano, os alunos até perguntam, mas professor, isso aqui é nosso. Eu digo, para que inovar uma coisa perfeita? Por que mudar o nome de condomínio, que data da lei das 12 tábuas? Não tem mais como mudar. Mesma coisa. Tutela, curatela, mesma coisa. Divórcio, com o mesmo nome, a mesma coisa, os mesmos princípios. Direito das coisas, direito das obrigações, direito das... Tudo mais ou menos a mesma coisa, só adaptação. Então, há quem diga que 80% da nossa legislação é toda calcada no direito romano. E por que latim, professor? Por que eu tenho que estudar latim ainda? Porque o direito romano, a língua dos romanos era o latim. Isso. O direito romano, Corpus Juris Civilis, que eu tenho a honra de ter um exemplar de 1853, todo em latim. Tem todos os livros do Corpus Juris estão lá. Foi todo em latim. Então, Jonas, se você pegar um texto do português do século XIII, é uma mesclagem de latim e português mal falado. Eu acho o latim lindíssimo. Por que a Igreja Católica Apostólica Romana deixou de rezar a missa em latim? Que era um ritual lindíssimo. O latim é a língua oficial do Vaticano. É a língua oficial do Vaticano. O latim é imutável. As outras línguas variam, porque quem faz a língua é o povo, a língua é muito dinâmica. E o latim é mais ou menos estático. Então, a tradição romana, a tradição cristã, principalmente da Igreja Católica, é toda calcada no latim. E até 1964, é verdade, com o Concílio Vaticano II, não é? É. As missas eram celebradas em latim. A correspondência E de do Vaticano... costa para o altar, né? A correspondência do Vaticano é toda em latim. Toda em latim. E, por exemplo, os cantos gregorianos são todos em latim. Claro. Nas missas solenes, os cantos todos são em latim. Então, o latim é a língua oficial do Vaticano. E você poderia me perguntar, e o latim é tão importante assim só por causa da Igreja Católica? Não. Está perguntado. Enquanto o grego está presente na medicina e na física, o latim está presente na botânica. Com certeza. Não é? É verdade. Está presente na botânica. E é entendido pelo... Qualquer planta dessa... E é entendido pelo planeta Terra. Exatamente. Né? Qualquer planta dessa tem um nome popular e um nome científico, né? Em latim. Em latim, e o planeta Terra entende, né? Exatamente. Fantástico.
Então, o latim, e outra coisa, o latim está presente, como eu acabei de falar, nas ciências jurídicas. Com certeza. Professor, eu queria, nós já estamos próximo do final, eu queria saber o que é a PESC, qual é o papel da PESC no contexto dos professores do Estado do Ceará. Jonas, a PESC é a Associação dos Professores do Ensino Superior do Ceará, da qual eu tenho a honra de estar presidindo há um determinado tempo. Ela tem uns 3 anos, mais ou menos? Mais ou menos, já vai fazer 12. Que graças a PESC foi fundada... A PESC foi fundada em 1964. Portanto, nós estamos entrando no 50º da PESC. E no dia 11 de outubro, nós vamos comemorar, com a grande festa que todo ano nós fazemos, a festa do Dia do Professor. Nessa festa, que é o maior evento social da educação, que é o Dia do Professor, então é nessa festa nós fazemos não só o grande congraçamento, porque a PESC congrega professores de todas as universidades, de todas as faculdades, etc. Então nós fazemos esse grande congraçamento e também homenageamos a determinadas personalidades, outorgando troféu Coruja da PESC àqueles que se destacaram no plano econômico, social, político, etc. E também nós outorgamos o diploma de honra ao mérito aos nossos colegas professores, aqueles que se dedicaram, aqueles que se dedicam ainda. Há muitas vezes o professor passa 20, 30 anos, 30 e tantos anos em sala de aula e quando chega, principalmente na célebre expulsória, que são 70 anos, chama expulsória, que é a compulsória, né? Ele não recebe das universidades nenhum cartãozinho de dizer obrigado pelo serviço prestado, seja feliz, etc, etc. Então, nós, da PESC, nós procuramos em nome, normalmente, 10 professores e outorgamos-lhes o diploma honra ao mérito por relevantes serviços prestados à educação. E também tem um outro diploma que nós entregamos, que é o diploma de sócio honorário. São pessoas que se ligam à PESC por laços afetivos, não por serem professores, mas porque frequentam a PESC, estão sempre lá e etc. E nós, todo ano, nós escolhemos um para receber o título de sócio honorário da PESC. Esse ano vai cair que dia a festa? A festa vai ser no dia 11 de outubro. E eu quero aproveitar a oportunidade... Eu sou doido para ser convidado para essa festa, ó, professor. Eu quero aproveitar a oportunidade para convidar todos aqueles que estão nos ouvindo, para você que é professor universitário, para você que já está aposentado, que nos procure lá na PESC, que a PESC é sua associação. A PESC, se você é professor universitário, a PESC abriga todos vocês que foram, são professores das universidades. Então, nos procure e a nossa festa, que é também sua, será no dia 11 de outubro, sexta-feira. Gostaríamos de recebê-los lá. Toda a diretoria da PESC está lá, de braços abertos, para receber os nossos colegas professores, para que a gente possa fazer uma confraternização à altura daquilo que nós merecemos e que nem sempre somos reconhecidos. Eu estou me sentindo convidado, que você disse aqui, né, vocês que estão nos ouvindo, então eu estava ouvindo, né? Então posso ir para a festa também? Claro! Vocês estão nos vendo! Vocês estão nos vendo, né? Verdade. E ouvindo. Estão convidados. Principalmente todos que fazem a Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, essa grande faculdade que eu tenho orgulho de pertencer. Eu sou o decano da casa. Com sou certeza. Um dos fundadores, sou praticamente o fundador, um dos fundadores daqui. Então, exatamente. E eu, você e a Glorinha somos os 3 primeiros. Somos nós dois aí, os 2 primeiros, né? Da primeira hora, aliás.
né? Isso, com certeza. Exatamente. Ô, professor, muitíssimo obrigado aqui pela sua participação no programa Destaque e que volta na próxima semana com outra personalidade em destaque aqui e pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.